Olá, meu nome é Gabriele Bernini e hoje nós vamos fazer um tour pela sala comercial. Eu quero começar apresentando esse hall de entrada, que seria esse corredor que a pessoa, logo que ela chega, ela vai passar para entrar nesse ambiente comercial. Então é como se essas luzes, como se esse ambiente já recepcionasse a pessoa a hora que ela chegasse nesse espaço. Aqui a gente tem essa diferenciação de altura de luzes, que traz esse dinamismo para o espaço. E quando a gente chega ali na área de espera, tem esse painel de luz. Então nem sempre o menos é mais, às vezes o mais é mais mesmo. Então é legal a gente ter, às vezes, nesses ambientes comerciais, um impacto inicial para que as pessoas sejam recepcionadas e tenham essa impressão boa quando chegam no espaço. Já nesse ambiente aqui de espera, é uma sala que ela não é totalmente fechada, nem totalmente aberta. Ela faz a transição para quem está chegando no espaço poder ter uma visual mais ou menos do que está acontecendo ali dentro, mas sem tirar a privacidade de quem já está trabalhando. Esse projeto ainda não está 100% concluído, mas aqui a gente já consegue ter uma noção de todos os espaços, da setorização que foi pensada para o ambiente comercial. Então, é muito importante a gente ter esses ambientes setorizados, essa entrada, saber que as pessoas vão entrar, percorrer esse caminho e chegar e serem recepcionadas por alguém e ter esse espaço de espera para que elas não fiquem desconfortáveis quando chegam no espaço. Então, além da gente pensar nessas soluções que eu falei para vocês, das luzes, dos caminhos, dessa setorização do espaço, a gente também trouxe algumas soluções inteligentes que vocês podem aplicar também nos ambientes comerciais de vocês. Aqui esse painel que foi feito atrás, ele é um painel que no futuro pode ser colocado o nome da empresa, enfim, colocado uma placa para recepcionar as pessoas. Mas aqui atrás, na verdade, tem um painel de luz, toda a parte de quadro de luz, de câmera, está escondida atrás desse painel. Então a gente fez esse MDF aqui desenhado, onde tem aqui os quadros de luzes para acessar. E aqui a gente colocou esse LED numa cava para poder esconder e fazer esse jogo de luzes aqui mais difuso. Nessa área de espera, então, como eu comentei anteriormente, a gente tem esse espaço que é semi-permeável. A gente consegue ter uma noção do que está acontecendo por outro lado, mas a gente não fica totalmente no escuro. A gente trouxe esses painéis metálicos que fazem parte do conceito do projeto, né, trazendo esse tom, essa tonalidade preta, essa coisa da semi-visualização do espaço, com esses painéis metálicos. Para a gente poder fazer esse painel, a princípio a ideia que eu pensei era trazer esse painel ripado, mas o proprietário do espaço, ele entendia bastante dessa questão de metalúrgica, de desenho técnico, e ele trouxe a ideia da gente fazer esses painéis com Z. Ele, na verdade, é uma peça metálica em Z, que traz essa sensação de ver e não ver melhor ainda do que o ripado. Então a gente bolou todos os painéis dessa sala nesse formato Z, com as hastes fixas embaixo e em cima retas, para a gente poder trazer essa sensação para o espaço. E além disso, essa parte metálica preta combina também com toda a iluminação e alguns detalhes que vocês vão ver no decorrer desse vídeo. É legal trazer para vocês, então, como funciona esse detalhe desse painel semi-permeável. A gente vai movimentar a câmera para que vocês possam ter a visual do telespectador, de quem está no espaço, de quem está usando, para vocês verem como o espaço ele se abre e se fecha ao mesmo tempo. Então, conforme a gente move o olhar, a gente consegue ver o painel se abrindo e se fechando. Além dessa divisória na entrada, então essa divisória, como eu mencionei, ela não serve só de bonito, ela traz esse contorno para o espaço por ser preto, delimita o espaço, traz essa imponência, traz essa linguagem um pouco mais masculina para a sala e ela ajuda a fechar espaços que a gente não necessariamente quer ficar aberto. Então, por exemplo, as portas do banheiro são portas que ficam muito expostas, tiram um pouco a privacidade de quem está usando o banheiro. Então a gente criou esse corredor que existe aqui, com essas divisórias, trazendo aquele efeito que eu mostrei para vocês, de hora aberta, hora fechada. Então quem tá caminhando não tem tanta noção que a porta do banheiro tá ali, mas ao mesmo tempo tem. Então isso não prejudica o andar do espaço fluir das pessoas que trabalham aqui. Eu quero também mostrar para vocês algo que eu fiz nessa sala comercial, que é inédito, que eu amei muito, eu queria há muito tempo fazer esse efeito. Que a gente fez um efeito de microcimento, tanto nas paredes quanto no teto. Então, isso trouxe como se fosse uma camada única
do espaço entre as paredes e os tetos, sem delimitar essa diferença. Então, quando a gente chega no espaço, como o pé direito não era tão alto, a ideia era que tudo fosse unido. E o que cria os destaques são realmente essa parte da iluminação preta com a moldura e a parte do rodapé branco bem delicadinho para fazer essa transição entre o piso. A gente chegou então num dos meus espaços favoritos dessa sala comercial, que é um espaço super original. É um espaço que traz o contraste e essa união para o espaço, para a convivência das pessoas que trabalham aqui. A gente trouxe muitos elementos masculinos e fortes nesse projeto. Então, as luzes, a iluminação tem contorno preto, tem as divisórias que tem contorno preto, tem todas essas divisões metálicas também, que são todas no preto. A gente trouxe isso muito forte, esses materiais muito imponentes. Então, para essa área de convivência, eu quis trazer essa união, eu quis trazer essa suavidade. Então, por isso que a gente trouxe essa curva para dentro desse espaço aqui, que seria a copa. Esse tom do bordô, do vermelho, ele traz um aconchego um pouco maior. Ele traz essa madeira no espaço, também traz um aconchego, traz uma leveza. Então, a união desses detalhes, como a curva, esse tom mais avermelhado, mais terroso, com a madeira, ele traz um aconchego que esse espaço estava precisando. Porque, no geral, esses tons muito fortes, imponentes e contrastes, ele acaba esfriando um pouco o espaço, deixando aquilo muito frio. Mas a gente quis trazer esse espaço de união para que as pessoas pudessem confraternizar, conversar, fazer reuniões informais, receber pessoas aqui. E ficou o espaço de união desse escritório. Eu estou sentada agora na sala de reuniões. Para essa sala comercial, a gente não tinha necessidade de ter uma sala de reuniões fechada, isolada, porque como a gente já tem as salas individuais, as pessoas poderiam receber outras pessoas individualmente ou na sala maior, caso tivesse necessidade. Então, na verdade, essa sala de reunião é um espaço também de convivência, um espaço para receber as pessoas de maneira mais confortável. E aqui, assim como na Copa, a gente trouxe elementos mais com curvas. Então, o sofá tem as curvas, tem essa tonalidade também um pouco mais quente desse vinho, traz o cinza e suaviza então esse contraste entre o preto e o bege, que é essa base das paredes desse espaço, trazendo então esse aconchego, esse calor para essa sala de reuniões. Aqui é um espaço bem diferente, né? É um espaço único e a gente quis trazer essa identidade bem única para essa sala de reuniões, para que as pessoas pudessem se reunir e ficar curtindo o espaço, curtir a vista atrás e ficar bem confortáveis. Aqui é um exemplo de uma das estações do trabalho que eu comentei para vocês. A gente tem a possibilidade de, além dessa, mais duas, então seriam 2 estações de 4 pessoas, mais uma estação de 2 pessoas para ficar bem espaçoso. Teria possibilidade de talvez mais uma de 4 pessoas. Então, aqui vocês têm um exemplo de como ficaria bem integrado o trabalho. As pessoas que são os diretores têm a possibilidade de estar visualizando conforme as pessoas estão trabalhando. Se precisar alguém trabalhar, vir que trabalha remoto, vir, trabalha, fazer alguma coisa que vai embora, também tem essa pegada mais descontraída do trabalho. Vamos conhecer o estúdio, então? Aqui, eu não sei se vocês já entraram no estúdio de podcast e de gravação de vídeo de YouTube. Aqui atrás de mim a gente tem um espaço com uma mesa de podcast, com o fundo do estúdio para que as gravações fiquem bem bonitas, para que as pessoas se reúnam, conversem à mesa e definam e falem sobre o que elas quiserem. Aqui nós temos então a mesa de gravação e de trabalho de um youtuber, de uma pessoa que faz vídeos para internet, que é influenciador. Então, fui eu que projetei essa estante atrás. O importante, se você tem desejo de gravar, de ser um influenciador, de fazer esse tipo de trabalho, é você ter noção e criar profundidade no teu espaço. As estantes, elas não são nada se não tiver uma luz atrás. Então, aqui, o proprietário opta sempre por deixar as luzes de uma maneira que ele consiga mexer. Então, a luz não é fixa na estante atrás, mas tem a possibilidade de você deixar fixa ou móvel. O importante é você ter uma estante para criar essa profundidade. Além disso, tem toda a mesa com as estações, equipamentos de trabalho. Essa mesa é uma mesa que o proprietário mesmo trouxe, ela ergue, então ela tem essa possibilidade de você trabalhar em pé, deixar a câmera mais alta. Enfim, pontos essenciais e cruciais é que você tenha pontos de tomada, iluminação, para que você possa criar esse ambiente favorável para sua gravação, para o seu vídeo. É importante a gente ter em mente que quando a gente pensa no estúdio de gravação, talvez a gente necessite de equipamentos aéreos. Para esse espaço, a gente trouxe um rack metálico
que pudesse sustentar a iluminação de teto e trazer também pontos de tomada de elétrica no teto também. Então assim, para um estúdio a gente não tem necessidade de luzes muito focais, porque o próprio proprietário, a pessoa que vai gravar, vai montar as luzes conforme a necessidade, mas é importante a gente ter umas luzes gerais para que a iluminação fique difusa. Aqui no estúdio também as cortinas foram pensadas em trazer isolamento acústico, por isso a gente trouxe essa camada grossa de veludo aqui, ó, que absorve muito som e isola bem a iluminação com blackout atrás. Então, para essa sala de diretoria, vocês podem ver que é tudo bem aberto. Esse conceito é um conceito muito presente dentro dessa sala comercial, que tudo fosse integrado, as pessoas se integrassem, que o ambiente de trabalho fosse integrado. Então, por isso, essas divisórias são todas em vidro, com essa moldura preta para fazer esse contorno do espaço, para trazer essa imponência, combinando com as outras divisórias que a gente mostrou. É muito importante a gente poder equilibrar esses ambientes e espaços. Então, dentro a gente optou por uma mesa de madeira para trazer esse aconchego que contrasta com o espaço e, ao mesmo tempo, a gente deixou a linguagem bem minimalista. Então, como eu mencionei, esse projeto não está 100% concluído, mas eu quis trazer para vocês terem uma noção da base de como funcionaria. Sobre as salas ainda, as salas, elas foram pensadas de uma maneira que essas duas primeiras salas não têm isolamento acústico porque não tinha necessidade, né, do vidro duplo. Mas o estúdio, ele tem a persiana para poder criar esse isolamento e também a parte do vidro duplo, que traz esse isolamento acústico, visual também, e isola a pessoa que está gravando do restante das coisas que estão acontecendo aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no meu canal para ver mais conteúdos como esse. Até o próximo!